Pronto, está gravando. Então, gente, como a gente viu na aula passada, né? A gente viu que o intérprete em formação, ele precisa desenvolver algumas competências, né? E essas estratégias, elas precisam ser tomadas de forma consciente ou algumas são tomadas de forma inconsciente também. Depois a gente vai ver, né? É o caso das omissões, né? Essas omissões podem ser, sim, estratégias. E aí vocês contaram um pouquinho para mim que vocês tiveram dificuldade, né, de fazer aquela atividade, onde vocês não tiveram tempo para conhecer o conteúdo, saber do que se tratava, para poder fazer uma boa interpretação voz, não é? Então é importante, né, para que a gente faça uma boa interpretação, tanto na direção português quanto na direção língua de sinais, que a gente conheça o conteúdo com antecedência. Por exemplo, o caso dos meninos que vão estagiar agora na SBPC, da semana que vem, é importante, né, que vocês consultem a programação do evento, a temática, né, vejam quem vão ser os palestrantes, né, qual é a área daquele palestrante, será que é ciências exatas, né, biológicas, humanas, né, ele pesquisa principalmente sobre o quê? Então, uma estratégia legal de você fazer uma pesquisa, desculpa, é você consultar o currículo Lattes daquele palestrante, quando a gente está falando de uma conferência, né, em um contexto mais acadêmico, né? Mas, quando você não tem nada disso em mãos, você só tem a programação do evento e a temática, então é interessante que você entre em contato com o organizador do evento, né, e que ele lhe coloque em contato com o palestrante, quando a gente fala em contexto de conferência, certo? Quando a gente fala em contexto educacional, é importante que você converse com o professor, peça o plano de aula, peça os conteúdos, os textos que ele vai usar. Na educação básica, tem o livro didático, né? Peça o livro didático. O professor vai pedir uma apresentação de um seminário, de um trabalho em formato de seminário, né? O aluno surdo, o que ele vai falar? Será que ele entendeu, né? Então, no momento que ele for falar, apresentar o seu trabalho, ele vai sinalizar como é que você pode conseguir fazer uma boa interpretação na direção língua portuguesa, da língua de sinais para a língua portuguesa, nesses contextos, não é? Às vezes, no contexto de interpretação jurídica, né? Num contexto de julgamento, ali numa audiência, né? O surdo, ele vai depor, ele vai... Isso, né? No caso, tem a ementa, quando a gente não tem os conteúdos da disciplina, né? Então, ali no contexto jurídico, o surdo, ele vai participar de uma audiência, ele tem um advogado, né? Ele vai ter um momento de fala. Às vezes não dá para ter esse contato antecipadamente com o réu surdo, né? Então, como é que eu vou fazer para saber a forma dele sinalizar? Talvez eu pedir ali, no momento da convocação, pedir os autos do processo, né? Para estar ciente do que vai ser tratado ali naquela audiência, né? Uma audiência trabalhista, de ordem eleitoral, né? Ou então judicial mesmo, numa delegacia, né? Não tem como eu ter contato antes com o surdo quando é ali no momento de uma denúncia com o surdo ou com a surda. Então, por isso que a gente precisa desenvolver essas competências e pensar em estratégias de interpretação, né? Ou numa interpretação simultânea ou numa interpretação consecutiva, né? Agora, bora ver aqui, né, quais são essas estratégias, do que
se trata essas estratégias, né? A gente vai ver alguns conceitos. Mas antes que houve do SBPC, que vai aceitar os cursos, né? Que vai começar com antecedência esse material já para ir se preparando. Isso. É importante ter a Luciana, que está organizando essa parte ela está como coordenadora dos estagiários, e eu também estou junto com ela, auxiliando. A gente sabe que não é fácil, né? É um evento que, assim, é um evento gigantesco da América Latina. Quem não tem noção, né? É um evento muito, muito grande, é uma mini COP dentro da UFPA. Então, tem a gente que é da coordenação de intérprete, tem a coordenação dos estagiários, tem a coordenação dos monitores, tem a coordenação de acessibilidade, que está acima de tudo isso. Tem a coordenação dos lugares lá, de cada lugar tem uma coordenação. E, tipo, tem uma coordenação geralzona. E aí a gente está fazendo de tudo para conseguir os materiais, né, os slides, as oficinas, pelo menos um resumo de cada, para a gente repassar para vocês. Como eu falei, né, numa interpretação de conferência, por exemplo, às vezes a gente não consegue esse material. Às vezes a gente não consegue, mas a gente tendo a temática, né, o título do que vai ser tratado, quem é a pessoa, com isso em mãos a gente consegue fazer uma pesquisa. Consegue pesquisar o currículo do palestrante, do ministrante ali, do oficineiro, né? A gente consegue pesquisar se ele já tem, principalmente no período da pandemia, que tiveram muitas palestras online, então ficou muita coisa gravada ali no YouTube. Então, será que essa pessoa não teria algo ali no YouTube, né? Pesquisar pelo nome dela ali no YouTube, será que eu não vou encontrar uma palestra gravada dessa pessoa, né? Para saber mais ou menos do que ela fala, do que ela pesquisa, né? Qual é a área dela, enfim, né? Então, claro que a gente vai estar tentando conseguir de todas as formas esse material, mas caso não seja possível, já fica aí a dica para vocês iniciarem os estudos desde já, tá bom? Jaciane queria falar? É como sugestão, apesar de fazer pesquisas ainda não comecei, mas assim, de repente eu poderia fazer uma reunião com chamada conexão, entretanto, não sei se vai ser com esse passo agora. Vocês, como mais experientes com essa evento, poderia para nós discutir os temas daquele tema, a gente vai fazer. Provavelmente esse tema vai puxar muito por essas palavras. Essas. E dá-se esse nosso erro que fosse comum utilizado no meio da FBA, que talvez vocês os conheçam mais do que nós. Certo, assim. Gente, assim, o estágio, só um parêntese, né, no conteúdo que a gente vai ver aqui na aula hoje. Vocês, enquanto estagiários, vocês não vão, assim, para palestra pro auditóriozão, assim, vocês não vão interpretar em palestra. Vocês vão ficar principalmente ali na parte da recepção dos convidados, dos participantes. Vai ter um momento de apresentação de pôsteres, né? Então vocês vão ficar ali auxiliando. Se chegar um surdo, quiser conhecer um pôster, vocês vão acompanhar aquele pôster. Então são dezenas de pôsteres ali que vão estar expostos, entende? Então é meio que, eu diria que impossível a gente conhecer tudo que vai ser tratado ali dentro daquela tenda, que é o SBPC Jovem e o Spotec, eu acho. Uma coisa assim. Então a gente vai atrás dessa programação, sim, para vocês, né?
O que vocês podem fazer, eu acho que cada um de vocês está pesquisando na internet com base naquela programação, naquelas temáticas, já ajuda muito. Mas eu vou falar com a Luciana sim para a gente dar algumas dicas de glossários online para vocês darem uma olhadinha nos sinais que possivelmente serão usados, tá? Bom, fechando parêntese, voltamos aqui. Sobre problemas de interpretação, né? Porque, além daqueles que eu já falei na terça-feira, né? Gente, só ressaltando, tá? Quem puder ficar com a câmera aberta, por favor, fiquem. Muitos de nós, a gente enfrenta dificuldade, problemas durante uma interpretação, né? Aí eu peguei um texto para complementar o nosso conteúdo, que é o de Nogueira, 2021. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês darem uma pesquisada, né? Ele trata de estratégias de interpretação com base algumas análises que ele fez de um intérprete novato. E que estratégias esse intérprete novato utilizou durante uma interpretação de conferência. É bem interessante, eu não peguei a parte final da análise, eu só peguei as partes conceituais mesmo para mostrar para vocês, para a gente discutir aqui sobre isso também. Então, Nogueira, ele traz muitos autores ali, né? Ele vai analisar a afirmação e conceituação de vários autores, dentre esses é a Souza, 2010. Esse autor diz que a atuação do intérprete de Libras na cidade de São Luís, essa pesquisa foi feita lá, né? O estudo de Souza. E a autora diz que existiram várias dificuldades ali, quando ela fez essa análise, certo? E algumas desses resultados que esse autor, não sei se é um autor ou uma autora, ele chegou, foi assim, que a falta de prática, experiência na área, fluência na língua de sinais e clareza no texto construído pelo surdo podem implicar na dificuldade de fazer uma interpretação voz, né? Então aqui vocês estão basicamente, muitos de vocês estão aqui nesse contexto, né? Falta de prática, falta de experiência, né? Muitos de vocês ainda não são fluentes em língua de sinais, ainda estão ali alcançando a fluência, na verdade. E isso implica numa dificuldade de compreensão quando o surdo está falando, quando o surdo está sinalizando. Foi o que aconteceu justamente, né? No vídeo do Darlin, vocês não conseguiram compreender a ideia central do que ele estava ali explicando, e isso implicou, muitos de vocês não conseguiram fazer a interpretação voz, né? Ou fugiram do tema, fugiram do sentido total, ou não conseguiram, ficaram gaguejando, né? Ficaram em silêncio, alguns ficaram com dor de cabeça, enfim, tiveram várias situações que dificultaram, né? Então são essas dificuldades que a gente tem. Esse nervoso, a gente vai ver sobre isso também, né? Outro aspecto apresentado como um fator de dificuldade é a proficiência na língua de sinais, uma vez que a Libras é a segunda língua, sendo que a ausência da compreensão da língua fonte impossibilita as escolhas da língua alvo, né? Como eu falei ainda agora, a dificuldade de compreensão, por quê? Falta fluência, falta domínio da língua. Outro ponto seria a clareza do texto construído pelo orador, né? Às vezes a culpa não é nossa, às vezes a culpa é do orador mesmo, que às vezes ele está falando coisa com coisa e a gente não entende. Eu fico imaginando os intérpretes que faziam a interpretação da Dilma, né? Na época que ela era presidente. É só um exemplo. Então, a clareza, né, desse texto também pode implicar.
Olha, hoje há muitas situações em que os oradores ouvintes produzem os discursos em língua, de sinais e que são interpretados para a língua oral. No entanto, também é possível que discursos em português não sejam completamente claros e coesos, podendo causar a mesma dificuldade, sendo esse também um argumento que pode gerar dificuldades em ambas as direções. Não é só da Libras para o português, mas do português para Libras também pode acontecer isso. Outros fatores, né? Os intérpretes bimodais podem ser mais capazes de automonitorar sua produção oral do que a sua produção sinalizada, porque o feedback auditivo desempenha um papel maior do que o feedback visual na detecção de erros. Então, principalmente, o autor colocou lá que esse feedback auditivo, ele acontece mais em intérpretes novatos. Por incrível que pareça, intérpretes novatos, eles fazem uma melhor interpretação voz do que intérpretes experts, que já estão há muitos anos aí na área, né? Então, são casos que realmente acontecem. Uma maior consciência dos erros durante a voz, no caso da pesquisa lá que foi feita, né? Pode levar os intérpretes bimodais a desfavorecer essa direção de interpretação. Você perceber, né, que você está errando, está falando palavras que a estrutura do português, né, da língua oral que você está falando ali, não está saindo legal. Isso faz com que você tenha uma preferência pela direção português-libras ao invés de libras-português. Dias, né, um outro autor aqui que Nogueira cita, observa fatores ligados a questões emocionais. Quem falou aí no chat agora, o nervoso, né? Como nervosismo, insegurança, considerando as subjetividades e as relações de poder presentes no processo interpretativo da Libras para a língua portuguesa. Essas subjetividades dos sujeitos intérpretes, suas emoções e afinidades, são importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional, sendo que tais aspectos contribuem para a interpretação da Libras para o português, para que a interpretação da Libras para o português assuma diversas versões e significados. Nervosismo, insegurança, né? Às vezes você está muito emocionado, às vezes você está com medo, como é o caso da interpretação no contexto jurídico, né? O surdo vai falar assim na sua cara: olha, se tu falar isso eu vou te matar. Se tu falar o que aconteceu de verdade que eu vou te matar, né? Então, nervosismo, né, um medo na hora da interpretação. Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre a interpretação no contexto jurídico, porque aí já é uma outra formação. E existem soluções que devem ser tomadas, né, decisões que devem ser tomadas para evitar esse tipo de situação. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é a questão subjetiva, né? A questão do sujeito, quais as relações que ele tem ali no momento de uma interpretação. Bom, então agora a gente chegou aqui nas estratégias. Mas antes da gente entrar ali nessas estratégias, eu queria saber quais desses fatores vocês já enfrentaram, por exemplo, no momento de uma interpretação. A gente falou aqui de nervosismo, segurança, né? A gente falou aqui do feedback auditivo, você se ouvir, se automonitorar, né? A gente falou aqui, por exemplo, de compreender o que o outro está dizendo para fazer a interpretação, né? Basicamente esses 3 aspectos. E vocês já passaram por alguma situação dessa? Na direção que a disciplina está trabalhando, tá? Língua de sinais para a língua portuguesa. Professora, primeiro já é uma crítica a essa
Uhum. Mas, de repente você está fluindo, aí você não vai conhece esse sinal, né? Não tem aquela variabilidade, você de repente não sabe explicar mais ou menos, então essa já é uma trava, Uhum. e você acaba perdendo o foco da sua manutenção. É. Isso prejudica. A não ser quando o surdo tem uma porcentagem de problema e até já perdendo Uhum. praticamente a disfunção. Isso. N, pode falar. Sim. Sou surda. Não, claro, não tô julgando o palestrante, porque, né? Quem sou eu? Quem tava fazendo a palestra era ele, não eu. Mas, quando a senhora mostrou sobre a dificuldade da fluência da pessoa no idioma, né? Como ela organiza as sentenças dela, interfere muito em como a gente vai entregar a nossa interpretação. Esse caso que aconteceu, eu tive um embate muito grande, porque, deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui. O palestrante fez esse sinal aqui, exatamente esse sinal. Casa, trabalho. Casa, trabalho. Então eu entendi que ele estava trabalhando em casa. Ou então que ele trabalha na casa dele, home office, várias coisas. Mas o que ele queria dizer é que ele estava indo e vindo do trabalho. Ele ia, voltava do trabalho e voltava para casa. E meu entendimento é, se você quer dizer que você vai e volta para casa, é um verbo, tem que ter ação. Casa, trabalho, ir e vir. E eu fiz a interpretação voz que ele estava trabalhando em casa. E no mesmo momento ele me corrigiu. Mas eu não corrigi ele, né? Eu falei assim, desculpa, erro de interpretação. E refiz a interpretação do jeito que ele estava me falando. São coisas assim que, claro, pode acontecer com o surdo também, mas o ouvinte fala, às vezes a gente acha que a gente tem o domínio da língua de sinais, do mesmo jeito que a gente tem da língua portuguesa. Língua portuguesa é a nossa língua materna e a língua de sinais é a nossa L2. Então, é uma coisa que a gente sempre vai ter que estar aprimorando. O uso de classificador, os verbos direcionais, que é uma dificuldade que eu tenho muito grande. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque é o entendimento, a leitura que eu faço do texto do outro, né? E quando a gente pega para interpretar, o texto do outro acaba sendo meu texto, e o meu corpo também é um texto. Então, como que eu vou sinalizar, como que eu vou expor isso, com o meu corpo é uma das coisas que vai mudar muito a interpretação que o outro faz. E o contrário também é verdade. Pronto, só um pouquinho. Obrigada.
Eu acho que a pior situação que já aconteceu comigo, em termos de interpretação, todo mundo conseguindo me ouvir? A pior situação que aconteceu comigo em termos de interpretação e tradução foi quando, durante o estágio que eu estava realizando o FPA, fomos para uma escola, no qual nós teríamos que apresentar a coordenação da escola, juntamente com a professora que estava orientando o estágio, explicar o que nós íamos desenvolver na escola quanto projeto de implementação de algum ensino, de algo sobre Libras especificamente. Aconteceu N situações que a gente nem implementando, mas o fato principal mesmo é que eu me vi lá tendo que interpretar e falar ao mesmo tempo aquilo que eu estava, porque havia a presença de uma colega surda, e aí eu tive que interpretar e ao mesmo tempo falar. Então, foi uma situação bem complicada, né? Porque a fala não acompanhava a interpretação e eu tinha que me organizar de uma forma que conseguisse com que os dois públicos conseguissem compreender aquilo que eu estava falando. Essa é uma situação bem complicada. Sim, é uma situação que nem deve acontecer, né? Porque são duas modalidades de línguas diferentes. Tem gente que consegue. Tem uma professora, por exemplo, a Sônia Oliveira, alguma coisa assim, que ela é coda. E ela é lá de Minas Gerais. Ela consegue fazer a voz e a Libras ao mesmo tempo perfeitamente. Mas tem gente que não consegue, eu não consigo. Quer complementar, Gabriel? É só para dizer que na época, como na UFPA, não tinha disponibilidade de intérprete para todo mundo, então o intérprete para se deslocar da UFPA até o local do estágio ia precisar preparar a documentação, e no dia nós não conseguimos o intérprete para acompanhar a nossa amiga para interpretar tudo o que estava se passando dentro do estágio. E aí ocorreu essa situação, que não deveria acontecer novamente. Entendi. Letícia levantou a mão? Boa noite. Então, Boa noite. bem? Sim. Eu pensei que o Gabriel iria citar um outro episódio, mas como ele não citou, eu vou aguardar. Aconteceu também uma situação assim, um pouco constrangedora comigo e com o Gabriel, assim, interpretando de Melissa, não me falha a memória Deus de 22. Quando nós chegamos lá, eu, né, como intérprete, o Gabriel, eles queriam colocar o Gabriel para ler uma coisa assim, lá. E o Gabriel aceitando, né, de boa. E eu, não, tem que ficar nos dois, tem que ficar no tudo mais, né? E aí ele, não, mas eu vou, não vai nada, vai ficar aqui, porque você veio aqui para ver o intérprete. Aí a gente foi, né? Tava eu lá se passando, a gente estava querendo empurrar mesmo ele para uma outra função, né? E aí a gente foi, professor. Chegando lá, ele veio, né? Trabalhar, interpretar e aí começou a bater no desespero. A gente colocou o amor à frente das coisas. E aí ela não sabia, no tempo da redação, eu falava sobre os móveis de rádio. Você lembra dessa coisa? E aí ela não sabia o que era um móvel original, e a gente foi e explicou o conceito. Mas aí ela queria que a gente explicasse mais, e aí a gente não podia. Eu falava, Gabriel, não pode, eu já, não é assim, porque aí ela não reage igual, né, para os outros, porque os outros não estão tendo essas informações, não é porque ela é surda que ela vai ter esse privilégio. E aí só que a gente ficava com aquela dó, porque tinha muita coisa que ela não sabia mesmo, né? E a gente não podia fazer dessa forma. Apresentar o professor e explicar para ela.
Isso é muito sério, É Letícia. muito sério, né? E foi a primeira vez que a gente trabalhou assim, né? E aí eu falei, não pode, tem que ser desse jeito. Mas a gente estava querendo colocar bem a emoção mesmo, o coração da gente, né? E aí aconteceu isso. Mas não sei do que certo. O certo Assim, eu assim, vou né? Que ela só comentar uma. produziu um parágrafo no chão. Bom, eu vou fazer um comentário com base nessa situação. É assim que vocês precisam entender o que ser um agente da promoção do direito linguístico do surdo e ser alguém, um intérprete assistencialista, certo? Então, é histórico essa questão da educação especial, né, de romantizar. Porque a pessoa com deficiência precisa de ajuda. Porque eles são capazes, mas precisa da gente para eles conseguirem alcançar. E não sei o que, tem todo aquele discurso romântico por trás, não é? E por conta do voluntariado, né, que é parte inerente do histórico da nossa profissão, nós iniciamos aonde? O histórico do intérprete, onde ele iniciou? Nas igrejas, não é? Então, dentro das igrejas, das religiões no geral, o que se trabalha, né? O amor, a compaixão, né? A salvação daquela alma ali, né? Do amor de Deus e tudo mais. Então, o intérprete e as pessoas ao redor meio que tiveram sempre essa visão de assistencialismo da pessoa surda. Juntando com o fato de que a educação de surdos ela não é bem estruturada no Brasil na prática, né? A gente tem tudo bonitinho no papel ali, na legislação, mas na prática não se vê. Então, quando a gente se depara com o surdo, é natural que a gente tenha pena, né? Poxa, ele não está conseguindo, né? Ele não está entendendo, eu vou lá ajudar ele, né? Mas no contexto de prova, como o Enem, né? E em outras situações onde ele está sendo avaliado, né? É importante que a gente tenha em mente isso, né? Qual é a minha função aqui nesse momento? A minha função é atuar enquanto intérprete pedagogo? Na educação especial, geralmente é essa função do intérprete, né? Onde ele vai auxiliar o professor no ensino das disciplinas. A minha função aqui é como intérprete dentro da faculdade, no contexto acadêmico, de auxiliar o surdo a compreender, de traduzir os textos, né? De esclarecer os conceitos. O meu papel aqui é simplesmente tirar as dúvidas dos conceitos das palavras, a menos que eu não dê a resposta para ele, né? No Enem não tem a opção de escolher prova em Libras? Por que o surdo não escolheu prova em Libras se ele quer entender tudo ali em Libras? Por que você não escolheu prova em Libras? Tem tudo em Libras traduzido já. Mas variação, não entende. Precisa contato, variação para você aprender. Igual português. No Brasil todo tem diferentes formas de falar o português. Igual a Libras. Você precisa contato com a Libras também para entender. Então tem esse discurso também do surdo de dizer, não vou fazer a prova em Libras porque é variação, não vou entender. Uma vez eu fui contratada para ser intérprete num concurso público lá em Parauapebas. Eu e um grupo de intérpretes. Aí a minha colega intérprete pegou uma surda lá, uma candidata, que reclamou. Ela falou assim, você é daqui? Aí a intérprete disse, não, sou de Belém. Não quero intérprete daqui. Porque tem variação, os sinais de Belém são diferentes daqui. A intérprete falou, não, eu vou continuar aqui. Eu vou processar. Processe, converse com a coordenação. Aí ela ficou toda chateada assim com a menina, com a intérprete, né? A intérprete não se posicionou, ela disse, não, eu tô aqui para trabalhar. Os sinais
tem poucas variações sim, mas isso não vai implicar na sua compreensão, no seu entendimento. Entendeu? Então a gente precisa se posicionar enquanto profissionais e refletir em que contexto eu tô e que postura eu devo ter, né? Sempre deixando essa questão do assistencialismo para onde ele tem que acontecer, por exemplo, dentro de um contexto religioso, né, de compaixão e tudo mais. Lene, Letícia e Lene levantaram a mão, né? Pode falar, Lene. Professora, a respeito dessa fala, né, em relação ao surdo, conhecer as variedades linguísticas, a variação linguística. Sobre isso, eu fiz uma pergunta na disciplina passada para o professor, né? Por exemplo, eu conheço aqui, não é uma comunidade, né? Porque eles não têm um convívio entre si, mas um grupo de surdos que teve essa educação assim defasada, de anos atrás. Então eles têm sinais que eles conhecem, mas é uma libras assim que eu quase não vejo, pelo menos nas minhas formações mais atuais, eu não conhecia e estão praticamente em desuso. E aí eu fiz essa pergunta justamente com essa visão. O que acontece se o surdo, por exemplo, eu conheço surdos que têm sinais, usam sinais que caíram em desuso. Como é que esse surdo vai se comunicar com esses profissionais como eu que estão se formando agora? Porque eles vão conhecer sinais que a gente não conhece. Não é necessariamente uma variação linguística, são sinais que caíram em desuso mesmo. E aí, dentro desse ponto, né, a pessoa tinha me respondido que a gente tem que se adaptar, aprender essa língua e se adaptar. Mas a minha visão era sobre isso. Como é que esse surdo vai se comunicar lá fora, por exemplo? Eu sou do município de Mocajuba. Como é que esse surdo vai se comunicar quando ele sair de Mocajuba? Com outras pessoas que conhecem Libras, né, profissionais, e com outros surdos que conhecem Libras. Como é que ele vai ter o entendimento de que essa Libras não funciona mais aqui? Aliás, que essa Libras funciona para ele e para a família dele. Mas se ele precisar, como eu posso dizer, se desenvolver como pessoa, sair, viajar, ele não vai conseguir dialogar com outros surdos que têm Libras, mas não é essa linguagem. Entendeu? Então, a minha pergunta foi em cima dessa preocupação. Sobre isso, entendeu? O surdo, eu acredito, eu penso dessa forma, ele tem que entender que existe a variação linguística, que existe a mudança, né? Assim como a nossa tem ajustes gramaticais, a Libras também ela vem tendo, eu percebi isso. Então, ele precisa compreender também. É isso, professora. Lene, eu te faço uma pergunta. Será que ele realmente não vai conseguir se comunicar com outros surdos? Eu acredito que sim, mas com bastante dificuldade. Tipo assim, eu acho que esse diálogo seria como ouvinte que está aprendendo, né, com surdo fluente. Vai voltar tudo ali na datilologia para aprender sinal por sinal. Assim, eu penso assim, Lene, tudo bem, os surdos precisam aprender os sinais que a gente usa, né, que atualmente a gente usa. Isso. Aí eu te conto uma experiência que eu tive. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a aprender língua de sinais, eu aprendi esse sinal bem aqui, ó. Eu não tô conseguindo ver, professor, acho que é na internet que tá ruim. É um dedo, tipo combinar, dedo indicador com outro dedo indicador. Esse aqui e esse aqui. Vocês sabem que sinais são esses? Qual o sentido desses sinais? Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Não. Bom, quando o surdo tá no contexto, a Erika sabe, né? No contexto, fazendo. Você namora? Pergunta. Você é casado? A pessoa pergunta. Sim. Aí a pessoa pergunta. É assim? Ou assim? Ou assim?
Eu não tô enxergando. Ai, que ódio, a internet tá ruim. Significa. Peraí. Ah, Quem aqui sabe? Érica, fala aí, Érica. Então, professor, é um indicador que o indicador é uma pessoa ouvinte com uma pessoa ouvinte. E aí, quando deixa o dedo mais dobrado, significa o surdo. É uma pessoa ouvinte com uma pessoa surda. E aí, quando os dois estão dobrados, é um surdo com um surdo. Certo. É isso. É isso. Quando eu aprendi esses sinais, eu usava assim. Aí, outro dia, ano passado, se eu não me engano, eu lembrei desses sinais. Aí eu coloquei um vídeo na internet. Eu vi em 2013 esse sinal, mesmo não via desde então. Pois é, Carla. Aí eu coloquei, gravei um vídeo e coloquei no meu Instagram. Perguntei para os surdos, vocês conhecem esse sinal? Aí um surdo colocou, ih, só surdo velho que fala assim ainda. Ah, aí veio um surdo do interior de São Miguel e falou, a gente usa esses sinais aqui. Aí veio um outro surdo de Abaetetuba, a gente usa esses sinais aqui. Aí de Belém, um surdo mais velho, realmente, a gente usa esse sinal sim. Um surdo mais jovem de Belém, a gente não usa mais esses sinais. Então, o que eu quero dizer com isso, Lene e demais, né? Que os sinais que a gente usa vai depender de cada grupo social, né? Se o meu grupo social, né, o local onde eu aprendi a língua de sinais, não usa os sinais que o grupo de surdos e ouvintes no interior X usa, isso não quer dizer que eles estão atrasados. Isso quer dizer que o vocabulário que eles usam é porque eles estão ali interagindo naquele meio. E quando eu aprendo os sinais diferentes do deles, significa que eu tive contato com uma outra comunidade linguística, né? Isso são questões estudadas na sociolinguística. Se você, por exemplo, for ter contato com um grupo de mulheres surdas, elas usam sinais que os homens surdos não usam e vice-versa. Isso acontece com ouvintes também, não é? O vocabulário que as mulheres usam não é o mesmo que o vocabulário que os homens usam em certas situações. Então é uma questão de interação social, quando você junta a sua experiência social que você teve no outro grupo e volta para aquele outro grupo que você faz parte, acontece trocas linguísticas, né? E muitos desses grupos minoritários, que são, por exemplo, surdos do interior, eles são mais resistentes a utilizar sinais que vêm de outro contexto, principalmente quando é um ouvinte que vem trazendo esses sinais. Se for um surdo, um dos seus pares, é mais fácil deles aceitarem. Entende? Então, são vários fatores que influenciam nisso aí, né? Então a gente não pode dizer, porque são sinais antigos. Às vezes não é antigo, às vezes é porque é de uma comunidade específica, né? Letícia e Rayane querem falar. Letícia primeiro. Professora, a gente entra naquela questão de que diz, né, a legislação diz que a língua ela é a segunda língua oficial, fica parecendo que todo surdo tem acesso à língua, quando na verdade utiliza língua de sinais, mas todos têm esse acesso à língua. Mas aí quando faz esse discurso, muitas pessoas pensam que todo surdo ele tem acesso, a línguas, e que se ele chegar, por exemplo, foi para Belém, ele não vai conseguir se comunicar. Ele vai sim, ele vai conseguir se comunicar assim. Agora, essa questão de sinais que está aí ou até os sinais são sinais característicos,
nossa família se corrige, né? Tem coisas que só a gente sabe, né? Então, palavras que só a gente utiliza naquele contexto ali, né? Então, isso aí não é só apenas absurdo, né? Então, assim, entra mesmo nessa questão aí sociolinguística, né? É interação de grupos mesmo, assim. E não quer dizer, eu não acredito, né, que passarinho do interior ele não vai conseguir se comunicar. Ele pode sim ter uma forma de comunicação, né? Pode comunicar, a gente tem a dificuldade, mas a gente consegue se comunicar. Até se a gente for para outro país do país, a gente consegue se comunicar. E passando a Pará, melhor ainda, porque a gente até então, assim, já vai haver. Isso, existem pesquisas que mostram que surdos de países diferentes conseguem se comunicar. Tem a dificuldade inicial, claro, né? Mas como as línguas de sinais no geral são línguas visuais, espaciais, então se torna um pouco mais fácil de surdos estrangeiros conseguirem se comunicar com mais facilidade do que ouvintes que são de nacionalidades diferentes, né? Rayane. No caso aqui que a gente estava conversando sobre sinais, né? Tem uma surda que ela é da comunidade, ela está na associação, ela convive todos os outros, mas ela é resistente a sinais novos. Depois ela pediu para me acompanhar ela ao hospital, eu entendo o hospital, porque o hospital é aquele sinal, né? Aí eu perguntei, tem certeza que é no hospital? Aí eu fiz o sinal de postinho para ela, de posto de saúde. Aí ela, não, é hospital. Aí o hospital, só que o hospital aqui é longe, muito longe. É na vila, que é Aí eu fiz esse hospital hoje, ela não, o hospital na cidade. Eu peguei esse pra cheguei lá, cadê você? Eu tô aqui esperando, né? Aí ali eu tô esperando você. Aí eu, aonde ela mandou? Aí eu, o sinal é esse. Aí eu fui conversar com os filhos, e ela quer ser compreendida. Eles entendem que ela é assim, né? Os amigos meus que ajudam com ela, claro, uma amiga minha que conhece ela, falou assim, não, existe dela, que ela é muito difícil. Ela só quer do jeito dela, ensinar do jeito dela. Aí agora eu falei assim, não, a gente vai se entender. Faz um sinal, tipo esse, né? Saúde, ou algum sinal assim, muito abrangente, né? Eu peço uma foto. Ou que ela explique mais um pouco o que ela quer fazer, para eu entender o que é que ela quer, para eu poder. Então, os outros surdos, eles são mais acessíveis. Tipo, a gente sempre falava preferencial, você como é que eu posso dizer? Quando a pessoa passa na frente de todo mundo, as pessoas não preferencial, né? Só aí eu aprendi esse sinal. A gente sempre tinha que fazer a datilologia, né? Quando a gente tinha que fazer preferencial, para ser preferencial. Aí eu falei assim, esse sinal eles aceitaram. Ela não, ela quer datilologia. A gente usa esse aqui, preferencial. É que assim, né? Pessoa, fila, são as pessoas, e a pessoa passa na frente. Então, Rayane e demais, né? Essa nossa discussão sobre sinais diferentes, isso implica também na nossa prática da interpretação voz, né? Da interpretação para a língua portuguesa, porque a gente precisa entender quais os sinais que os surdos vão usar
e às vezes é uma infinidade de variação, sinais antigos, né? Sinais novos que às vezes a gente não domina. Então, por isso que a gente precisa estar em contato com vários grupos de surdos para a gente compreender esses sinais. Às vezes você sentar e observar lá no shopping, né, ou então numa praça, ajuda muito. Ou então você tomar a coragem, né? Se você mora no interior, por exemplo, lá naquela praça lá, os surdos se reúnem, né? Aí eu vou sentar, os surdos gostam de ir no bar, eu vou lá no bar com eles, né? Ou então gosta de ir pra praia, pra um negócio, eu vou lá com eles também, né? Se junta, mas assim, é uma coisa certa. Como o surdo conversa, meu Deus do céu. Isso, uma coisa certa. Você precisa, assim, não tô dizendo que você tem a obrigação de gostar de estar com surdos, mas pelo menos para você alcançar a fluência, né? Porque assim, se você não gosta de estar com surdos, então eu sinto dizer que você não vai conseguir ficar fluente. Você não vai conseguir estar atualizado dos sinais novos, né? Dos sinais que já estão em desuso. Eu conheço muitos intérpretes que não suportam mais ficar junto de surdo, né? Então eu acho isso sei lá, sem noção. Porque se a pessoa trabalha com isso, ela precisa estar em contato com o idioma, né? Ela precisa estar em contato com as pessoas que utilizam aquele idioma no ambiente natural, assim, digamos, nativo, né? Eu sempre estou em contato com surdos, seja lá onde for. Eu tenho um curso acontecendo ali onde tem surdos, eu vou e me meto lá, né? Tem um grupo de amigos ali com surdo, eu vou e me meto lá. Não é com interesse, né? De só pegar pra mim. Tem interesse por trás, sim, tem, né? Mas é importante a gente ter uma amizade com essas pessoas, né? Ter um interesse sincero, né? Humano, enfim. Então essa dica aí que eu dou pra vocês também. Lene. A Lene levantou a mão. Não? Bom, acho que ela levantou e não quis mais falar. E abaixou, pronto. Foi sem querer, mas já que levantou, né? Aí eu voltei naquele contexto do concurso, entendeu? De provas, de vestibulares. Aí o surdo não quer se adaptar, não quer aprender. E aí quando chega numa situação dessa, ou ele não conhece, não porque ele não quer, mas porque ele não teve acesso. Como muitos que eu conheço aí que não que não quisesse, mas porque não tiveram acesso. Entendeu? Aí chega numa prova dessa. Aí ele vai só olhar como e ter muita dificuldade de compreender. Foi no caso que a colega contou, Bela e Gabriel, que acompanharam uma surda que foi ali e eles estavam lá interagindo. Agora imagina uma colega surda, a surda não vai interagir com ela. Com licença, só para complementar, para responder a Lene, foi um contexto específico porque só havia ela e nós já havíamos discutido essa mesma questão antes em aula, que quando ocorre do surdo preferir um sinal específico, e no caso só tinha ela, então se ela preferisse um sinal específico para ser utilizado para determinar alguma coisa, a gente usaria aquele que ela estava solicitando, já que só tinha ela, então não tinha problema. Isso já foi discutido em aula, né? É uma situação bem delicada, mas no caso, para esse caso específico, seria essa a solução. Muito bem. E para a gente passar para o próximo, para a continuação da nossa aula, vamos só ouvir a Letícia. Fala, Letícia. Ainda nessa questão aí da prova do Enem, né, houve uma palavra que a surda, ela não conhecia essa palavra, que é sedentarismo. Eu lembro muito bem. Aí ele, mas o que é sedentarismo, Letícia? Aí ele disse assim, então era ele que tá me perguntando nessa hora. Eu falei,
olha, explica pra ela que ela não pode fazer uma pessoa diagnosticada, então aí explicou pra ela, aí ela entendeu, né, o conceito da palavra solange. Aí pegou muitas palavras que eu não conhecia, mas é assim, específico ficou marcado. Mas o complicado mesmo foi a produção dela na redação mesmo. Aí não tinha como a gente perder isso, né? A gente explicou alguns conceitos, mas a gente não pôde fazer muita coisa. Certo, muito bem. Então vamos continuar aqui, né? Estratégias. Algumas estratégias, mas o que são estratégias, né? Às vezes a gente vê assim um curso de interpretação, como é que fala? Técnicas de interpretação. Esse termo de técnicas de interpretação é como se você tivesse assim uma receita de bolo, né? Para você seguir exatamente aquilo ali, um por um, para fazer uma boa interpretação, né? Mas, na verdade, o termo correto a se utilizar são estratégias, né? Você tem um leque de estratégias e você vai escolher. Lembra que na disciplina passada a gente viu algumas modalidades de tradução que podem ser aplicadas à interpretação? Foram 13, né? 13 modalidades, 13 estratégias, né? Então, algumas daquelas ali a gente consegue aplicar à interpretação. Aí aqui Nogueira, né, Tiago Coimbra Nogueira, ele já trouxe outros tipos de estratégia, mas estratégias, de acordo com Vasconcelos e Bartolomei, consiste em um conjunto de planos potencialmente conscientes para solucionar o que para um indivíduo se apresenta como um problema de tradução e interpretação. Então, você está consciente daquilo que você precisa fazer para conseguir sanar aquele problema. Por exemplo, aqui ele traz 4 estratégias, que são omissões, antecipação, paráfrase, adição ou acréscimo. Vamos ver as omissões, né? Ainda tem aqui o que são estratégias. Durante a interpretação, essas estratégias assumem o papel em que o intérprete, ao ouvir ou ver o discurso uma única vez, realiza um esforço inicialmente cognitivo e depois físico ao produzir em falas um discurso, uma única vez. A gente viu lá todo aquele esforço, né, para compreender, produzir, etc, etc. Então, a estratégia é uma tomada de decisão destinada a resolver um problema de interpretação. Ela pode ser entendida como uma ação que não leva a um resultado bem-sucedido na interpretação. Viu? Ela é uma estratégia também que o resultado pode ser um resultado não bem-sucedido ou bem-sucedido. A gente pode conseguir ou não, utilizando algum tipo de estratégia, né? Mesmo que a decisão de um intérprete resulte em uma escolha na interpretação mal sucedida, a decisão ainda foi estratégica. A escolha ou não do intérprete é uma estratégia. O argumento defendido neste caso é que o intérprete vislumbrou um determinado objetivo e fez a escolha durante o processo de interpretação com a intenção de atingir um objetivo, né? Então, por exemplo, você está ali interpretando do português para Libras, né? Aí a pessoa fala uma palavra, mas você não sabe o sinal da palavra. Então, qual a estratégia que você utiliza? É a soletração manual, não é? Você utiliza a soletração manual, então você consegue ser bem-sucedido. Mas quando é ao contrário, quando a pessoa faz um sinal e você não sabe que sinal é aquele, qual a estratégia que você utiliza para descobrir, para conseguir entender aquele sinal? Não sei, eu omito? Pode ser a omissão é uma estratégia. Entende? Então,
Então, depois a gente vai ver que tipo de omissões a gente tem, né? Agora, por exemplo. Primeiro, o que são omissões? As omissões, elas podem ser definidas como informações que aparecem no discurso da língua-fonte, mas não são interpretadas para a língua-alvo. Frequentemente por diversos motivos, como velocidade da fala na língua-fonte, o desconhecimento do significado da sentença, falta de compreensão e incapacidade de reprodução do conteúdo na língua-alvo, que essas três, né, podem ser consideradas conscientes ou não, né, que podem omitir certas palavras ou frases. Então, as omissões reativas e proativas. Quais são, o que significa, né? São as utilizadas pelo profissional sem planejamento prévio, ou seja, a demanda surge e a reação dele é a omissão. Ele não planejou omitir aquilo ali, mas ele teve que omitir. Foi uma decisão de última hora. Como alguém colocou ali, essas omissões podem provocar ruídos na comunicação, realmente, né? Mas assim, por exemplo, quando o discurso se torna repetitivo, aí você não faz a interpretação. Você silencia, você faz pausas mais longas. Você fez uma omissão consciente ou inconsciente nesses casos, né? Às vezes é consciente, porque você diz, não vou ficar repetindo o que a pessoa está falando. É consciente. Agora, quando você não entende, como ele mencionou aqui, né? O autor mencionou, quando você não compreende ou quando a fala está sendo muito rápida, foi inconsciente, porque você não entendeu e passou direto, passou em branco. Você não compreendeu, você não escutou, no caso, você não viu o sinal passando. Foi o caso que a gente fez naquela atividade que o Darlin estava explicando, né? Sobre o Paulo Freire. Então, a pedagogia ali tradicional, considerada pelo autor Paulo Freire, é mais para os ouvintes. Então, esse sinal aqui mais passou em branco, a gente não viu, né? E o Gabriel ali nós entendemos como se fosse que o Paulo Freire era ouvinte, né? Então, esse sinal aqui passou e a gente omitiu esse sinal, essa palavra. Omissões proativas. Com planejamento, ou seja, a demanda surge e ele planeja omitir uma informação para a interpretação ficar mais clara para o público-alvo. Proativas e reativas. Antecipação é uma outra estratégia. Estratégias que consistem em, ao ver ou ouvir determinadas combinações de palavras, adiantar as informações que virão posteriormente para que haja melhor compreensão do conteúdo dito na língua-alvo. Você se antecipa no que está sendo dito, né? Como a língua de sinais é uma modalidade visual espacial, multidimensional, às vezes a informação vem num combo só. E eu já vou me antecipando ali, fazendo a interpretação voz antes dele terminar a sentença. Que eu já sei, né? Eu já compreendi e já vou fazendo logo. Antecipar significa prever algo que irá acontecer. Na interpretação, antecipar significa prever o que o orador vai dizer ou como irá concluir uma frase. Por exemplo, uma pergunta retórica em língua de sinais. Geralmente, no discurso da língua de sinais, se faz muita pergunta retórica. E o que o intérprete faz quando está interpretando para a voz? Ele já entende que aquela resposta, por exemplo, vai ser negativa, então ele já antecipa. Em vez dele fazer uma pergunta, será que, vamos criar aqui uma pergunta, né? Será que a educação de surdos ela está sendo valorizada no Brasil? Aí a gente já antecipa qual é a resposta, a gente já sabe, né, o final que vai ser. Aí a gente pode criar essa estratégia de antecipação.
Nós sabemos que a educação de surdos no Brasil não é valorizada. Então, nós vemos ali que pode ser aplicada essa estratégia. Essa estratégia é bastante importante na interpretação simultânea, pois auxilia o intérprete a tornar seu texto-alvo mais fluente e evita possíveis hesitações. Quando ele tem certeza do que vai ser dito, ele vai na certeza, né? E aí sai direitinho. As antecipações são úteis para a organização e o controle do tempo do intérprete, fazendo parte das escolhas que o mesmo pode tomar. Outra estratégia, paráfrase. Através dela é possível expressar uma fala, caso o intérprete não consiga encontrar o equivalente exato na língua de destino. Sendo assim, uma solução para momentos em que não sabemos como transmitir a mensagem de uma língua para outra, utilizamos a paráfrase para esclarecer em outras palavras o que foi dito. Um exemplo disso aí é sobre o sedentarismo, né? Eu não sei o que é o sedentarismo, mas eu sei explicar como é que acontece. Então, você utilizou outras palavras, outros sinais, para explicar o conceito. Certo? Então, a mesma coisa pode acontecer para uma interpretação direta, né? Para a voz. Outra estratégia, adição ou acréscimo. É o ato de adicionar informações ao discurso dito para melhor compreensão na língua meta, sendo que essa estratégia permite ao intérprete comunicar plenamente o conteúdo para o seu público. Então, ele adicionou ali outros sentidos, outras palavras, né, outros conceitos para transmitir o conteúdo final. É o caso de uma metáfora, por exemplo. Se a metáfora ali tem um sentido somente na língua fonte, eu posso utilizar ali uma adição para que o sentido, né, o conteúdo daquele enunciado seja compreensível na língua alvo. Certo? E é isso, gente. São basicamente essas 4 estratégias que eu queria considerar com vocês hoje, né? A nossa atividade, ela vai girar em torno dessas 4 estratégias bem aqui. Então, como é que vai ser a nossa atividade? Eu vou passar um vídeo para vocês em língua de sinais, tá? É uma surda que tá fazendo o vídeo. Ela tá contando ali uma história, vocês vão poder assistir esse vídeo no máximo 3 vezes, tá? Eu não vou monitorar quantas vezes vocês vão assistir. Eu vou acreditar que vocês vão assistir só 3 vezes mesmo, tá bom? E em seguida vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na aula, né? Só não vão enviar para mim no WhatsApp. Vocês vão gravar a voz de vocês. No final vocês vão... Deixa eu ver como é que vocês vão me enviar esse áudio. Como é que eu faço para vocês me enviar esse áudio? Salvem o áudio de vocês no Drive, em algum Drive, tá? No Drive do e-mail de vocês pode ser, até porque áudio é bem levezinho, né? Não tem tanto peso assim. Coloquem o link, deixem aberto o link, tá? Para qualquer pessoa ter acesso, porque assim eu consigo ter acesso, não preciso ficar pedindo autorização de liberação. Coloque o link do seu áudio num documento em PDF, que eu vou pedir para vocês fazerem análise da própria voz de vocês, tá? Vocês vão fazer a interpretação voz do vídeo todo, tem cerca de 3 minutos e meio, 3 minutos e 50, se eu não me engano. Vocês vão fazer toda a interpretação. Terminou de fazer a interpretação, não vale gravar de novo, tá? É só uma vez e acabou. Ai, não, eu não consegui até a metade, deixa eu voltar. Não vale. Não vale. Vai levando até o fim. Ai, me perdi aqui, vou parar o áudio, vou voltar. Não. Uma vez e acabou.
Aí você apertou aqui no gravador e de repente você olhou pro gravador, não gravou a voz. Aí vai ter que voltar. Aí vai ter que voltar. Mas não usem isso como desculpa. Aí quando terminar de fazer a gravação da sua voz, vocês vão analisar, vocês vão avaliar. Se por acaso, nessa parte que eu fiz aqui, eu usei aquela estratégia ali, consciente. Eu fiz uma omissão consciente, aqui eu me antecipei nesse trecho aqui, aí você vai marcar o período, né? O trechozinho lá, olha, do segundo 0,2 pontos 30 até o 1 minuto, só um exemplo. Aqui eu usei uma estratégia de antecipação, porque eu já sabia o que ela ia dizer, porque eu já conhecia antes, eu já tinha visto antes, então eu já sabia o que ela ia falar, por isso que eu me antecipei. Ou então, ela falou isso aqui, mas eu fiz uma paráfrase para o público-alvo da minha interpretação entender melhor. Aqui eu fiz uma adição, porque aqui, isso aqui não é bem compreensível para o ouvinte que fala a língua portuguesa. Só para o surdo é compreensível, por isso que eu fiz uma adição. Entenderam como é que vocês vão fazer mais ou menos essa análise? É uma análise da sua própria interpretação. É diferente da disciplina anterior, né? Que eu pedi para vocês fazerem em grupo, né? E avaliar uma interpretação do outro. Não, vai ser assim. Vai ser menos trabalhoso dessa vez. Você vai fazer individualmente e acabou. Tá bom? Gabriel. Professora, uma dúvida que surgiu na parte da interpretação indireta. Isso já foi da última aula, mas é que eu me lembrei. Eu vi a intérprete. Hoje eu abri a TV, vi o canal do Sem Censura, né? Pra ver o sinal. Qual era o sinal que ela tinha pro Sem Censura? Só que eu não consegui pegar o sinal todo. Eu sei que ela fez livre. O segundo foi livre. E isso gerou uma conversa dentro do grupo. Como a gente vai fazer sem censura? Sem censura. Ou não tem como é censura? Mas foi assim um divisor de água. Mas o foco da minha pergunta não é esse. O foco da minha pergunta é: quando o intérprete ele aponta para uma informação que está na tela, por exemplo, isso é considerado que tipo de estratégia? Ele não vai interpretar. Por exemplo, apareceu um número da tela, ele faz e aponta. Isso seria o quê? Isso é uma estratégia que intérpretes do audiovisual utilizam, dependendo do contexto, né? Porque nome, soletração, número, principalmente quando você está numa janelinha bem pequenininha, é impossível você fazer e compreender. E números e letras são visuais, então você pode usar essa estratégia de apontação. Aponta. Simples assim. É que nem na sala de aula, o professor está escrevendo, ou então está apresentando o slide. Eu vou ficar me matando, soletrando aqui, fazendo número na mão, blá, blá, blá. Não, eu vou apontar. É visual. Entendeu? Alguma pergunta sobre a atividade? Pode ser pergunta da atividade anterior? Não. Pode, gente, pode. Ai, professora, pelo amor de Deus. Põe outro prazo. Por favor, porque... Gente, bora fazer o seguinte. Olha, diversas, por favor. Quem não fez ainda, precisa ver com o seu grupo, tá? Se vai ser possível fazer depois. Porque muita gente vai sair de férias, vai viajar. E se o seu grupo não se movimentar para fazer logo, a pessoa que vai sair de férias vai ficar prejudicada. Qual é a data atual para a entrega dessa atividade, professora? Olha, eu estendi da primeira disciplina minha até o dia 8, segunda-feira, né? 8 de julho. E a de hoje também seria até o dia 8 de julho. Por quê? Porque é o prazo final das férias, gente.
Eu não vou mandar vocês ficar fazendo trabalho nas férias. Férias é férias. Eu também vou querer entrar de férias. Se bem que eu não vou ter férias de trabalho. Eu vou ter que corrigir do mesmo jeito. Mas eu vou abrir uma exceção para quem não conseguiu fazer ainda. Eu vou aceitar até dia 10. Até dia 10. Porque eu preciso também entregar toda essa documentação com o máximo de uma semana depois que a disciplina encerra. E a primeira disciplina já vai extrapolar uma semana. Eu já deveria estar com essas correções em mãos para enviar para a coordenadora, que eu acho que ela inclusive está online, eu vi ela entrando, só saiu. E a atividade de hoje eu também vou deixar até o dia 10 para vocês, tá bom? Então, dia 10, quem não fez, por favor, gente, converse com os membros do seu grupo para que ninguém saia prejudicado. E depois vem, professora, eu não fiz porque o meu grupo não se mexeu. Não quero saber. Trabalho em grupo deve ser trabalho em equipe. Todos devem se ajudar. Se você não for fazer sua parte, diga logo, olha, gente, eu não vou conseguir fazer a minha parte no grupo, eu não vou conseguir apoiar vocês. Então, eu me resolvo com a professora, façam vocês, certo? Carolina. Professora, caso o meu grupo não se manifeste, eu posso fazer a interpretação, gravar e mandar para eles, e aí eles verificam, analisam a minha interpretação? Olha, se o grupo de vocês estiver parado, pergunta do colega, colega, posso ficar no grupo de vocês aí? Vocês já fizeram? Alguém já fez, né? Quem não fez ainda, posso entrar aí junto com vocês? Entendeu? É assim. Tá bom, entendi. Obrigada. Porque é uma atividade que é para ser feita em grupo mesmo. Agora, essa da disciplina de língua de sinais para português é individual. Pronto, quem não fez ainda, olha, já pode se juntar com o grupo da Jaciane, Carolina, caso o seu grupo não se manifeste. Se for o seu caso, né? Eu não sei, tô só deduzindo. Então, professora, a senhora vai colocar lá no Google, na plataforma, explicando, né, como é que deve ser feita essa atividade? Vou explicar com detalhes. Ok. Inclusive, eu vou colocar o vídeo também. Gente, eu peço que vocês não compartilhem o vídeo do Darlen e nem o próximo vídeo que eu vou enviar, tá? Porque é um vídeo próprio para utilizar somente na atividade, não é para ficar divulgando, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Gostei demais de dar essa disciplina, de conversar com vocês, saber qual é a dificuldade, né? Se alguns já têm mais facilidade, dúvidas. Continuem assim, sempre perguntando, sempre estudando, não fiquem acomodados. Depois que terminar esse curso aqui, continuem estudando. Outra coisa, gente, se organizem melhor, tá? Porque eu trabalho de noite, eu não vou conseguir. Tentem se organizar melhor, não marque nenhum outro compromisso, dia de terça-noite, sábado, né? Para vocês focarem aqui nessa formação de vocês, né? É uma formação tão difícil da gente conseguir fazer, uma formação de tradutores e intérpretes nesse nível que a gente conseguiu. A gente iniciou com um projeto de extensão que a gente não era remunerado. Só quem ganhava dinheiro era bolsista, a Thalia sabe disso, ela tá aqui. Só quem recebia uma bolsa de R$400 ainda, muito suada, né? Era bolsista. Agora que nós nos tornamos um programa, a gente está conseguindo pagar os professores, a gente consegue pagar bolsista, a gente comprou material pra gente, para oferecer um curso de melhor qualidade para vocês, né? Então, valorizem o que vocês têm, né? Valorizem o esforço da associação, o esforço da gente enquanto funcionários da UFPA, né? Porque isso você vai levar para sua vida, né?
pro seu profissional, né? Independente de quem for continuar daqui para frente como intérprete, né? Ou quem preferir a área da tradução, vocês vão se beneficiar. Então, se organizem melhor. Ah, professora, não sei o que, eu vou ter que ir numa festa, né? Eu vou ter que... Gente, né? Bora... Ou então, eu tô assistindo aula, mas eu tô ali deitado, né? Com as pernas esticadas para cima do ar, com a câmera desligada. Ou então, eu tô com fome, eu vou fazer uma comida ali, aí faz um arroz, um feijão, né? Só fica escutando, às vezes aquilo ali você não absorve aquele conhecimento. Você está usando sua memória de curto prazo, ou seja, daqui a pouco vai evaporar tudo. Isso, Gabriel, são poucos. Olha só, para vocês terem uma ideia, mais de 150 pessoas fizeram inscrição. Poucos foram deferidos e poucos conseguiram entrar. Eu acho que foram 70 pessoas que foram que conseguiram ser aprovadas. 50 pessoas conseguiram ser homologadas, né? Participar desse curso, e a gente ainda vê gente desistindo. Claro que cada um tem os seus motivos, né? Não vamos julgar também. Mas aí é uma dica que eu dou para vocês, um conselho mesmo, né? Se programem melhor, valorizem, participem, façam as atividades mesmo. Trabalhem em equipe, né? Colaborem com o colega de vocês, com o seu próprio. Não fiquem com vergonha. Não fiquem tristes, desanimados. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, até o final, tá bom? Na verdade, a gente tem que soltar para sinalizar, né, Gabriel? Mas aí, vocês já viram como os surdos, em algumas denominações religiosas, eles oram? Vocês já viram? Eles juntam o pezinho. Em vez de juntar a mão, eles encostam um pé no outro. Professora. Então, se não dá para segurar a mão, encosta o pé um no outro. Professora, vamos bater um print. Não bater uma foto, né? Da reunião de hoje. Vamos.